Este momento não aconteceu por acaso. O Espírito Santo viu o peso que você tem carregado, aquelas guerras que ninguém ao seu redor imagina que existem, e por isso ele conduziu você até esta oração. Nada disso foi coincidência. O céu observou cada lágrima guardada, cada noite em que o sono não veio, cada pensamento que tentou roubar sua paz. E agora, neste exato instante, Deus decide intervir. Há movimentos espirituais acontecendo sem que você veja. Pessoas podem até não pronunciar seu nome abertamente, mas no mundo espiritual ele tem sido mencionado em conversas que você não conhece, algumas carregadas de inveja, críticas, palavras negativas e intenções ocultas. Mas hoje, pela autoridade da palavra, tudo isso começa a cair por terra. Assim como Deus levantou Davi e o guardou de inimigos que tramavam pelas sombras, os Salmos 64 e 109 serão, neste momento, como muralhas ao seu redor. Eles não são apenas textos antigos, são instrumentos divinos que ainda hoje desmontam armadilhas, confundem planos malignos e fazem cessar toda a voz que se levanta contra os filhos de Deus. Antes de avançarmos, respire fundo. Permita que sua mente se aquiete, abra seu espírito, porque o que você vai declarar agora não é apenas uma oração, é um decreto estabelecido no reino de Deus. Você tem enfrentado batalhas que não escolheu, ataques que surgiram sem motivo, palavras que nunca deveriam ter sido ditas sobre sua vida, pessoas que se incomodaram com sua luz, com sua fé, com o que Deus tem construído em você. E talvez você até tenha sentido isso. Ambientes pesados, pensamentos confusos, cansaço espiritual, resistência sem explicação. Mas Deus marcou este momento para inverter esse cenário. Enquanto declaramos o Salmo 64 e o Salmo 109, a luz de Cristo atravessará todo lugar onde seu nome foi colocado para o mal. O Senhor confundirá intenções escuras, quebrará expectativas negativas e restaurará a sua paz interior. Você perceberá que aquilo que estava te aprisionando começará a perder força. O peso sairá dos seus ombros, aquele ambiente que parecia travado será destravado pelo poder da palavra. Fique até o fim, não porque eu digo, mas porque o Espírito Santo quer completar algo em você hoje. Quando o último versículo for declarado, uma mudança invisível, porém real, tocará a sua vida. Algo no ambiente espiritual será deslocado e aquilo que estava escondido será revelado. Você sentirá clareza, leveza, liberdade. E saiba, você não enfrenta essa luta isoladamente. A família do canal Atos de Fé, espalhada por várias nações, tem clamado diariamente esses salmos e testemunhado livramentos, portas abertas, justiça divina e proteção sobrenatural. Você faz parte desse exército espiritual que se levanta, não com armas humanas, mas com o poder da palavra e com a autoridade do nome de Jesus. Cada vez que estes salmos forem liberados, ondas de libertação alcançarão lares, famílias e territórios. E hoje, essa libertação chega até você. Então pegue a sua Bíblia, acalme seu coração e entre neste momento com fé, porque o que está prestes a acontecer não é apenas mais uma oração que você ouve e vai embora. É um encontro real, profundo, direto entre você e o Deus vivo. Hoje, o céu vai lutar por você. Hoje, Deus vai responder aquilo que seu espírito tem tentado expressar há dias, semanas, talvez meses. Respire fundo. Permita que a presença do Espírito Santo envolva o ambiente onde você está e deixe que esta palavra encontre espaço dentro de você. Vamos começar? Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti totalmente dependentes da Tua presença. Não chegamos aqui confiando em nossa força, nem em nossas emoções, mas na autoridade da Tua palavra. E agora, debaixo dessa autoridade, declaramos o poder liberado no Salmo 64 e no Salmo 109. Senhor, pedimos que silencies toda a voz que se levantou contra os Teus filhos, vozes de críticas, de injustiças, de maldade, de fofoca, de palavras lançadas com a intenção de ferir ou destruir. Que tudo aquilo que foi planejado em segredo,
toda intenção escondida nas trevas seja completamente exposta pela luz do Espírito. Tu disseste que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Não importa de onde veio, quem enviou ou qual foi a intenção. Se não foi o Senhor quem disse, cai por terra agora. Declaramos que toda língua que se levantou para nos condenar será silenciada. Toda a estrutura maligna construída contra a nossa vida seja derrubada pelo fogo do Espírito Santo. Que confusão e fraqueza atinjam o acampamento daqueles que se levantam para fazer o mal. E que a tua paz, a paz que excede todo o entendimento, seja derramada sobre cada pessoa que ora conosco neste momento. Senhor, estende o teu escudo sobre nós. Envolve-nos com a tua luz poderosa. Que as flechas enviadas pelo maligno não apenas caiam ao chão, mas que percam completamente o poder. E que anjos de justiça e proteção sejam enviados agora aos lares, às famílias, aos caminhos e às decisões de cada pessoa representada aqui. Porque esta noite, Pai, não nos vemos como vítimas, mas como guerreiros. Guerreiros sustentados pela cruz, lavados pelo sangue de Jesus, fortalecidos pelo Espírito Santo. A nossa fé é a nossa arma e a tua palavra é a nossa garantia de vitória. Por isso, com autoridade, abrimos a boca e declaramos as Escrituras que quebram correntes, desfazem laços e derrubam fortalezas. Repita comigo, com fé. Ouve a minha voz, ó Deus. Na minha oração, preserva a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do conselho secreto dos malignos e da conspiração dos que praticam a injustiça. Enquanto você declara essas palavras, visualize o que está acontecendo no mundo espiritual. Toda armadilha sendo desnudada, toda palavra maldita perdendo força, todo sussurro maligno sendo calado, toda intenção escondida sendo revelada e toda arma do inimigo se desfazendo como cera diante do fogo de Deus. Porque quando você ora o Salmo 64, não está lendo poesia, você está ativando um decreto celestial. Agora continue. Eles se encorajam em projetos malignos, conversam sobre esconder armadilhas e dizem, quem nos verá? Eles dizem, quem nos verá? Mas há alguém que vê. O céu vê. O Deus que sonda pensamentos, que alcança lugares onde nenhuma palavra humana chega, ele vê cada plano escondido, cada intenção oculta, cada estratégia formada nas trevas. Nada escapa aos olhos daquele que ilumina até as sombras mais densas. E esta noite, o próprio Deus está virando esses planos contra aqueles que os criaram. Declare com fé. Pai, revela as armadilhas armadas contra mim. Que toda flecha enviada pelo inimigo retorne ao remetente. Que todo segredo seja trazido à luz e todo projeto maligno desmorone agora. Este é o seu momento de virada espiritual. É um instante onde toda obra oculta encontra o fogo purificador do Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que defendeu Davi quando palavras se transformaram em armas e quando inimigos tramavam pelas sombras. Esse Deus está defendendo você agora. Agora caminhamos juntos para o Salmo 109, um clamor profundo de quem sabe que Deus não abandona seus filhos em meio à injustiça. Não te cales, ó Deus, do meu louvor. O céu não está silencioso esta noite. Há movimento, há resposta, há intervenção divina acontecendo agora mesmo. Deus está agindo nos bastidores da sua vida, quebrando vozes contrárias, anulando sentenças e trazendo justiça. Pois a boca dos ímpios e a boca dos enganadores se abriram contra mim, falaram contra mim com língua mentirosa. Toda palavra falsa lançada contra você, seja por inveja, por maldade, por competição, por ódio ou por espírito de divisão, está sendo silenciada pelo poder que há no sangue de Jesus. Toda mentira criada para roubar sua paz cai por terra. Declare com ousadia. Eu cancelo toda mentira e toda maldição. Eu não sou quem meus inimigos dizem que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Agora ore. Pai, esta noite eu decreto que toda palavra demoníaca perderá força.
Toda língua usada como instrumento de feitiçaria secará. Toda maldição invisível encontrará o teu fogo consumidor, e a tua palavra me cercará como uma muralha de luz. Respire fundo. Sinta a presença de Deus envolvendo seu espírito. A atmosfera ao seu redor está mudando. Você está sob proteção divina. Diga em voz alta: eu estou escondido sob a sombra do Todo-Poderoso. Nenhuma maldição, nenhum feitiço, nenhum plano maligno pode me tocar. O Senhor luta por mim e a vitória pertence a Ele. Há um mistério espiritual profundo, algo que muitos crentes nunca perceberam. Existe um padrão divino entre o Salmo 64 e o Salmo 109. Os dois foram escritos por alguém que conhecia bem a dor da traição, a força das palavras mais e as batalhas invisíveis, o rei Davi. Ele enfrentava exércitos, sim, mas as maiores guerras não eram contra lanças e espadas. Eram travadas contra sussurros, calúnias, olhares invejosos e conspirações silenciosas. Davi não lutava apenas contra homens, ele lutava contra intenções, contra ataques espirituais. Contra aquilo que não podia ser visto, mas que tentava destruir sua vida, sua paz e seu propósito. E assim como Deus o defendeu, Ele está defendendo você hoje. E foi exatamente por isso que Deus entregou a Davi duas armas espirituais que não perderam poder com o tempo. Dois salmos que continuam sendo, até hoje, ferramentas de guerra para todo cristão que enfrenta batalhas invisíveis. O Salmo 64 e o Salmo 109. O Salmo 64 funciona como uma lâmpada acesa dentro da escuridão. Ele expõe, revela, ilumina o que antes estava escondido. Mostra o que acontece quando pessoas permitem que a inveja, a mentira e o engano dominem seus corações. Ele desmascara as estratégias do inimigo e revela tramas ocultas, ataques silenciosos, críticas que você nunca ouviu, mas que estavam sendo lançadas no mundo espiritual. É um salmo de revelação. Já o Salmo 109 é diferente. Ele não apenas revela, ele responde. Ele ativa o tribunal celestial e pede que Deus execute justiça contra toda língua maliciosa, contra acusadores espirituais, contra aqueles que se levantam para destruir. É o salmo que inverte cenários, derruba condenações injustas e devolve a paz ao coração do justo. É um salmo de intervenção e julgamento divino. E quando esses dois salmos se unem, algo sobrenatural acontece. O que estava escondido se torna visível, e o que era visível é levado diante do tribunal de Deus para ser julgado. É como se o Salmo 64 abrisse o processo e o Salmo 109 declarasse a sentença. Um revela, o outro reverte. Um expõe, o outro desfaz. Veja como isso funciona na prática. Davi inicia o Salmo 64 dizendo: ouve a minha voz, ó Deus, na minha oração preserva a minha vida do temor do inimigo. Ele não está desesperado, ele está sendo estratégico. Ele sabe que o ataque do inimigo começa na mente, no medo, na dúvida, na ansiedade, mas também sabe que quando Deus escuta, o medo perde força. Ele continua: esconde-me do conselho secreto dos ímpios. Ou seja, Senhor, me mantenha fora do alcance deles, não permita que suas palavras me atinjam, que seus planos me alcancem, que seus ataques encontrem brecha. Protege não apenas meu corpo, mas também minha dignidade, minha paz, minha vida emocional e espiritual. Já no Salmo 109, algo muda. Agora Davi está em posição de guerra. Não te cales, ó Deus do meu louvor. Aquele que pediu para ser escondido agora pede para que Deus fale. Não é mais sobre se proteger, é sobre enfrentar. Não é mais sobre se recolher, é sobre avançar. Davi passa da defesa para o confronto. Ele deixa de pedir silêncio e começa a exigir que Deus responda. Esse é o ritmo profético da vitória. Primeiro, Deus te esconde. Depois, Deus expõe os teus inimigos. E muitos que estão ouvindo esta palavra agora sentem isso no fundo da alma. Você esteve num tempo de ocultação, se sentiu sozinho, esquecido, injustiçado, até mesmo mal interpretado. Mas Deus diz: eu te escondi não para te punir, mas para te preparar. Porque se eu te tivesse exposto antes da hora, teriam tentado destruir aquilo que eu estava construindo em você. O Salmo 64 representa esse período, o tempo em que o céu te protege enquanto o inimigo trama.
É quando Deus te guarda, mesmo quando você não entende o motivo de estar sendo escondido. Já o Salmo 109 representa a fase seguinte, o tempo em que o céu se levanta, responde, revida e desfaz tudo que foi armado contra você. É quando Deus vira o jogo de uma vez por todas. E hoje, ao unir esses dois salmos, você está entrando no mesmo ciclo de vitória que acompanhou Davi em toda a sua jornada. Portanto, nesta noite, quando você se levantar para orar com esses dois salmos, entenda que não estará apenas repetindo palavras antigas. Você estará saindo do esconderijo e entrando na vitória. Estará ativando um movimento espiritual, uma sequência divina que traz revelação, justiça e reviravolta para a sua vida ainda hoje. E há um detalhe poderoso que aparece em ambos os salmos, como um fio profético ligando tudo: a língua do inimigo. A língua é a arma, as palavras são as flechas. As intenções malignas se transformam em golpes espirituais que tentam atingir o coração do justo. A feitiçaria sempre começa com palavras, declarações carregadas de inveja, ódio, mentira e manipulação. Mas a profecia é a linguagem do céu. É quando a luz se manifesta através da sua boca. É quando Deus toma a sua declaração e a transforma em arma espiritual. Por isso, toda vez que você abre a boca para declarar a palavra de Deus, você interrompe, quebra e anula qualquer palavra lançada contra você. Por isso, o Salmo 109 afirma: pois a boca do ímpio e a boca do enganador se abriram contra mim. Davi não estava lutando com espadas ou escudos, ele estava enfrentando vozes, insinuações, injúrias, palavras malditas lançadas pela escuridão. A batalha era espiritual, uma batalha travada no reino das palavras. E é por isso que hoje você não deve orar esses salmos em silêncio. Não sussurre, não apenas medite, declare, proclame, libere sua voz. Porque cada versículo que sai da sua boca se transforma em uma espada no espírito. Então ore comigo. Senhor, unimos agora o Salmo 64 e o Salmo 109 em um único decreto de guerra. Que as flechas do ímpio retornem ao remetente. Que toda língua que se levanta contra nós seja silenciada pela tua justiça. Que toda maldição secreta seja revelada e destruída. Quebramos toda manipulação, toda palavra maldita, toda aliança feita na escuridão para prejudicar nosso destino. Liberamos, agora, a espada do Espírito por meio da nossa declaração. Agora, diga com autoridade. Pelo poder dos Salmos 64 e 109, toda maldição retorna à sua origem, toda feitiçaria cai por terra pelo sangue de Jesus. Toda palavra falsa proferida contra mim se transforma em testemunho da glória de Deus. E talvez você se pergunte, por que dois salmos? Porque um expõe e o outro executa. Um abre os arquivos espirituais, o outro libera o julgamento de Deus. Um revela o campo de batalha, o outro envia o fogo. Quando você ora com esses dois salmos juntos, você caminha em equilíbrio, revelação e retribuição. Você vê o que o inimigo tentou fazer e vê Deus desfazendo tudo imediatamente. É por isso que os demônios tremem quando esses salmos são unidos, porque essa oração não é apenas bela, é uma sentença, é uma proclamação, é um ato profético que muda atmosferas. E esta noite você acabou de entrar nesse movimento. Este não é apenas um momento de oração, é um decreto firmado na autoridade do céu. Um posicionamento espiritual que você assume diante de Deus. Quando olhamos para o Salmo 64, percebemos que ele revela aquilo que muitos não enxergam, as tramas escondidas, os ataques silenciosos, as intenções que se movem nas sombras. Já o Salmo 109 mostra como Deus responde, como ele age em favor daqueles que clamam pelo seu nome. E quando você declara esses salmos 7 vezes, algo começa a mudar no ambiente espiritual. Não é superstição, não é ritualismo, é alinhamento com a verdade de Deus. O que antes gerava confusão começa a se dissipar como neblina diante da luz. O que causava medo dá lugar a uma coragem que não vem de você, mas do Espírito Santo. O que parecia derrota se transforma em anúncio de vitória. Tire um instante agora. Respire fundo.
Feche os olhos e visualize uma sala celestial. Imagine um tribunal santo, onde não há corrupção, injustiça ou manipulação. Você está de pé ali. O seu nome recoa nas câmaras celestiais. Os anjos do Senhor permanecem ao seu lado como testemunhas da verdade. O juiz é o próprio Deus, justo, soberano e fiel. Diante dele estão expostas todas as acusações lançadas contra você. Palavras distorcidas, intenções maldosas, fofocas, calúnias, invejas e ataques espirituais. Nada fica escondido. Agora, veja, cada acusação é confrontada pelo fogo da justiça divina. Não há palavra de maldição que possa permanecer. Não há seta emocional, espiritual ou psicológica que consiga resistir. O veredito é proclamado. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E declare comigo: Senhor, cala toda a voz das trevas. Revela o que está escondido, desmonta toda a trama secreta e estabelece a tua justiça na minha vida nesta noite. Prepare seu coração, porque na próxima declaração iremos ainda mais fundo. Vamos tocar em versículos que ativam a reversão divina, aquela resposta vinda de Deus em que o mal planejado contra você perde a força, cai por terra e volta para o nada de onde veio. Planos ocultos serão expostos, fortalezas espirituais serão quebradas e você caminhará em autoridade. Permaneça comigo, porque na 7ª repetição algo poderoso acontece. O peso espiritual muda. A atmosfera ao seu redor se torna luz. A opressão perde o domínio. E nenhuma obra das trevas terá permissão de tocar sua vida nunca mais. O número 7 não é um número qualquer. Na Bíblia, ele representa completude, plenitude e confirmação divina. Ao repetir esse salmo 7 vezes, você não está apenas orando, está estabelecendo uma verdade espiritual sobre a sua vida. Cada repetição declara: eu pertenço ao Senhor, e nenhum decreto de maldição poderá permanecer sobre mim. Agora, enquanto iniciamos as 7 repetições do Salmo 64 e do Salmo 109, deixe sua fé se fortalecer. Permita que suas palavras tenham peso, que sua voz ecoe autoridade, que seu espírito se alinhe ao trono de Deus. Primeira repetição: exposição dos inimigos ocultos. Salmo 64, 1-2. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, preserva a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do conselho secreto dos ímpios, da insurreição dos que praticam a iniquidade. Quando declaramos essa palavra, estamos pedindo mais do que proteção. Estamos pedindo discernimento espiritual. Pai, ao proclamarmos este versículo, ilumina aquilo que os nossos olhos naturais jamais poderiam enxergar. Traz à luz o conselho escondido das trevas. Revela os inimigos invisíveis, aqueles que se levantam com sorrisos, mas guardam intenções sombrias no coração. Que toda armadilha camuflada, todo plano montado no silêncio, toda estratégia oculta seja exposta pela tua luz. Eu declaro: não caminho mais às cegas, não estou mais vulnerável ao desconhecido. O Senhor me revela a verdade antes que o inimigo faça o primeiro movimento. E quando a luz de Deus chega, toda arma secreta perde o poder instantaneamente. Você agora entra em um ambiente de clareza divina, onde a confusão não governa mais. Toda mentira é desmascarada. Todo amigo disfarçado é revelado. Toda cilada é destruída antes de tocar sua vida. Segunda repetição: retorno das flechas. Salmo 6, 4, 7. Mas Deus lançará flechas contra eles, e subitamente serão feridos. Ao recitar esta palavra, entenda, você não está clamando por vingança humana, mas afirmando a operação da justiça divina. Não é você quem atira, não é você quem revida, é Deus quem se levanta e age. Toda flecha emocional, espiritual ou verbal lançada contra você perde força no ar. Toda maldição liberada contra a sua casa, sua mente, seu nome
ou seu futuro, retorna para o vazio, para a escuridão de onde veio, não por sua causa, mas porque o céu intervém. Declare com autoridade: Senhor, que cada flecha enviada contra mim retorne ao remetente, que aqueles que esperavam ver minha queda vejam a tua mão me levantando. Que a tua justiça fale mais alto do que qualquer obra maligna. Você deixou de ser o alvo, agora você é o testemunho vivo da fidelidade de Deus. Terceira repetição: o veredito do céu. Salmo 109, 1-2. Não te cales, ó Deus, do meu louvor, pois a boca dos ímpios e a boca dos enganadores se abriram contra mim. O céu não está em silêncio. Cada palavra distorcida que levantaram contra você foi ouvida por Deus. Cada acusação injusta, cada mentira sussurrada, cada tentativa de manchar sua identidade está registrada diante do trono. Quando você ora esse salmo, está convidando a voz de Deus para assumir o tribunal espiritual da sua vida. E quando ele fala, toda outra voz é silenciada. Declare: eu anulo as palavras do engano. Eu corto o efeito de toda mentira. A verdade de Deus determina quem eu sou. O juiz celestial já decretou: você está coberto pelo sangue de Cristo. Nenhuma acusação tem força diante desse selo eterno. Quarta repetição: reversão divina. Salmo 109, 17 e 18. Como ele amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Como ele não se agradou da bênção, que ela esteja longe dele. Este texto não fala de ódio, e sim de princípios espirituais. O que alguém planta no mundo espiritual, inevitavelmente retorna. Quem envia escuridão, colhe trevas. Quem rejeita a bênção, não consegue retê-la. Ao declarar esse versículo, você ativa um princípio de troca divina. Tudo que foi enviado para te ferir, perde o endereço. Toda maldição que tentaram colocar sobre você, volta para a origem. Toda palavra negativa se transforma em impulso para a sua vitória. Você libera o ambiente para Deus operar a reversão. Aquilo que era contra você se torna testemunho da sua glória. O que foi planejado para o mal agora se torna instrumento de elevação. Aquilo que foi enviado para te ferir se transforma em combustível para te fortalecer. Toda maldição se converte em bênção. Todo feitiço é quebrado no momento em que a luz entra. Toda energia negativa é dissolvida pela presença do Deus vivo. Você precisa entender: você não está em ataque. Você está em processo de transformação. Cada pressão que você sentiu era o sinal de que Deus estava moldando, elevando e preparando você para um rompimento maior. Quinta repetição: o escudo de fogo. Salmo 64, 10. Os justos se alegrarão no Senhor, e nele confiarão, e todos os retos de coração se gloriarão. Aqui é onde sua batalha muda de ambiente. Ao confiar no Senhor, algo acontece no mundo espiritual. Um escudo de fogo divino se ergue ao seu redor. O mesmo fogo que desceu na sarça diante de Moisés agora circunda sua vida, sua casa e sua família. Você declara: o fogo de Deus me cerca, nenhuma feitiçaria atravessa este escudo, nenhuma palavra maligna me toca. Estou selado pelo Espírito Santo e intocável pelo mal. Esse é o momento do selamento espiritual. Deus fecha, sela e estabelece proteção completa. Sexta repetição: o avanço da justiça. Salmo 109, 26, 27. Ajuda-me, Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão, que tu, Senhor, fizeste isto. Quando o avanço chegar, e ele chegará, ninguém poderá negar que foi Deus. Aquele que te amaldiçoou verá o favor descendo sobre tua vida. Aquele que zombou da tua fé verá a tua restauração se tornando pública.
não porque você pediu vingança, mas porque Deus deseja revelar quem sustenta você. Declare: Senhor, torna pública a minha vitória. Que a minha exaltação seja a prova do teu poder. Que os meus inimigos saibam que fui escolhido e jamais abandonado. Aqui a justiça divina age, não como retaliação, mas como manifestação do amor e da soberania de Deus. 7ª repetição: o decreto final de silêncio. Agora chegamos ao selo final, o ápice de tudo o que foi declarado. Nesta repetição, o espírito de feitiçaria perde completamente sua voz. As trevas que te observavam batem em retirada. Salmo 64, 8, 9. Assim farão com que a sua própria língua caia sobre si mesmos, todos os que os virem fugirão. Salmo 109, 30, 31. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Sim, eu o louvarei no meio da multidão, pois ele estará à direita do pobre para salvá-lo daqueles que condenam sua alma. Ao liberar estas palavras, você decreta: toda língua que se levantou contra mim cai hoje, toda acusação perde força, toda maldição é silenciada, toda obra oculta é anulada pela justiça do Senhor. E o versículo final revela a cena mais poderosa. O Senhor está à sua direita, te defendendo, te guardando e salvando a sua alma daqueles que queriam destruí-la. A batalha terminou. As vozes que te perturbavam foram caladas. A escuridão que caminhava atrás de você se dissipou completamente. O tribunal celestial emitiu o veredito: você está livre, protegido e vindicado. Se quiser, posso continuar com o encerramento, uma oração final ou o próximo bloco do roteiro. O que você sente agora? Essa paz profunda, essa quietude que reposa sobre o seu espírito, não é ausência, não é um vazio, é o silêncio da vitória. É o som sagrado que ecoa quando o céu toma o controle da batalha. Pela primeira vez em muito tempo, as flechas cessaram, as vozes se calaram e a pressão espiritual que te acompanhava perdeu completamente a força, não porque você fugiu, mas porque a guerra já está ganha. A partir desta noite você começará a perceber sinais inequívocos dessa vitória. Paz onde antes havia ansiedade, restauração onde havia perda, favor onde havia resistência e clareza onde existia confusão. Deus já decretou o fim dessa batalha, e quando Ele fala, nenhum inimigo, visível ou invisível, pode desfazer sua palavra. Prepare-se, aqueles que se levantaram contra você serão silenciados. Alguns desaparecerão do seu caminho, outros simplesmente perderão o interesse em te atingir. Portas que estavam trancadas por mãos espirituais agora se abrirão sem esforço, porque o decreto divino foi liberado. Coloque sua mão sobre o seu coração e declare devagar, com autoridade: estou coberto pelo sangue de Jesus. Minha paz foi restaurada. Meus inimigos se dispersam. Meu destino é intocável. Minha vida pertence completamente a Deus. Se esta oração profética falou com o seu espírito, escreva nos comentários: toda maldição silenciada. Deus reina em minha vida. E compartilhe esta palavra com alguém que você ama, para que a mesma proteção divina que te envolve esta noite alcance também a casa dessa pessoa. Permaneça até o fim, porque na 7ª repetição, o espírito de feitiçaria perde completamente sua voz e você entra na fase da vitória definitiva. Quando o fogo deixa de rugir e as vozes de acusação se calam, um silêncio diferente preenche o ambiente. Uma quietude sagrada, pesada de glória. Esse silêncio é evidência. É o testemunho espiritual de que o céu decidiu a seu favor. A batalha que drenou suas forças, que perturbou seus dias e suas noites, chegou ao fim não por acaso, mas por intervenção divina. Deus não se esqueceu de você. Ele não atrasou. Ele estava arquitetando um testemunho que apenas você teria autoridade para carregar.
Depois de uma batalha espiritual verdadeira, 3 sinais sempre aparecem, e eles estão começando a surgir agora na sua vida. Primeiro sinal: paz inexplicável. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque você mudou. Sua alma está ancorada em Deus, e nenhuma tempestade consegue te sacudir. Esta é a paz descrita em Filipenses 4:7, a paz que excede todo entendimento e guarda seu coração e sua mente. Segundo sinal: clareza repentina. O nevoeiro espiritual se levanta. As pessoas começam a ser reveladas. A verdade aparece, máscaras caem. Relacionamentos se alinham. Alguns permanecem, outros são removidos, não como perda, mas como proteção divina. Terceiro sinal: reposição divina. Tudo o que foi tirado, drenado ou atacado começa a ser devolvido, mas de forma multiplicada. Deus não apenas restaura, Ele eleva, recompõe, reorganiza e honra. Você está entrando nessa fase agora. A batalha terminou, a vitória foi selada. E nada, absolutamente nada poderá impedir o que Deus decretou sobre a sua vida. Tudo que o inimigo tentou roubar, Deus agora devolve em porção dobrada. Relacionamentos que foram quebrados, oportunidades que pareceram perdidas, recursos que escoaram sem explicação, tudo retorna multiplicado, restaurado e fortalecido pela mão do Senhor. É exatamente isso que acontece quando o Salmo 64 e o Salmo 109 se unem. Um silencia as vozes que te acusavam, o outro restaura aquilo que foi ferido. Um expõe, o outro julga. Um fecha a boca do acusador, o outro abre o céu em seu favor. Você orou contra a feitiçaria, mas o que você ativou foi muito maior do que libertação. O que você acionou foi promoção espiritual. No reino de Deus, nada simplesmente desaparece, tudo é transformado. A dor que você entregou ao Altíssimo se tornou óleo profético derramado sobre a sua vida. Suas lágrimas se converteram em intercessão poderosa. Suas perdas se tornaram lições que hoje te fortalecem. E agora, a mesma boca que antes clamava por misericórdia começa a declarar autoridade. Porque quem passa por batalha espiritual não sai dela como vítima, sai como voz, como autoridade, como testemunho vivo. Foi exatamente isso que Davi descobriu. Quando escreveu os Salmos 64 e 109, ele não estava clamando por vingança humana, ele estava ativando o tribunal celestial, entregando nas mãos de Deus aquilo que só o céu pode resolver. Davi entendeu que silêncio não é fraqueza, silêncio é estratégia, porque enquanto o inimigo trama nas sombras, Deus prepara a mesa. E quando a mesa está pronta, os inimigos que queriam sua queda tornam-se espectadores da sua exaltação. Por isso, está escrito em Salmo 23:5: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Este é o estágio que você entrou. Você não está mais fugindo da tempestade, agora você está acima dela. Você declarou esses salmos não para destruir vidas, mas para purificar sua atmosfera, para remover a opressão, cortar a influência das trevas e reposicionar sua alma em paz. E agora, algo mudou no ambiente. Você percebe, seu espírito percebe. Há uma calma que não existia antes, uma leveza que anuncia que o céu assumiu o controle. Assim como a noite se rende à luz quando o sol nasce, toda a obra das trevas se curva quando a luz de Deus invade. O Senhor te diz: transformei o teu pranto em dança, troquei o teu pano de saco por vestes de louvor. Salmo 30:11. Aquilo que te fazia chorar, agora será motivo de adoração, porque você sobreviveu
ao que deveria te destruir. E essa sobrevivência é a maior profecia sobre a sua vida. Cada cicatriz sua agora carrega sabedoria. Cada dor se tornou autoridade. Cada queda se tornou plataforma para a sua ascensão. Quando Davi saiu das suas próprias guerras, ele não emergiu apenas vitorioso. Ele emergiu mais forte, mais profundo, mais sábio. E assim como foi com ele, será com você. A guerra não apenas terminou, ela te promoveu. Se quiser, continuo com o encerramento final e o chamado profético. A vitória que você recebe hoje talvez dure um momento, mas a sabedoria que Deus coloca em você permanece para toda a vida. Cada luta que você enfrentou não foi perda de tempo, foi treinamento. Cada noite difícil se tornou um campo de preparo. Cada oração que você fez, mesmo cansado, foi fogo refinando o seu espírito, moldando você para algo maior do que imagina. Hoje, você não ora mais como alguém desesperado por socorro. Você ora como alguém que conhece a autoridade que o Senhor lhe concedeu. Há uma diferença enorme entre pedir ajuda e declarar a palavra com convicção. E você já percebeu isso, porque a cada vez que você orou com base no Salmo 64 e no Salmo 109, algo foi sendo construído dentro de você. Maturidade espiritual, visão clara, sensibilidade à voz do Espírito Santo e confiança no tempo perfeito de Deus. Você não teme mais os ataques ocultos, não teme palavras lançadas em segredo, não teme levantes inesperados, porque já viu com seus próprios olhos espirituais como Deus intervém com facilidade, como Ele silencia aquilo que se levantou contra você, como Ele transforma conspirações em queda e injustiça em testemunho. Declare com firmeza, com fé viva dentro do seu peito: nenhuma palavra maligna prosperará contra mim. Toda obra das trevas cai agora pelo poder do Senhor. Minha casa está guardada, minha família está coberta, meu nome está firmado nas mãos de Deus. Nada do que foi criado para te ferir terá autoridade sobre você, porque o Senhor já transformou armadilhas em crescimento, acusações em promoção, medo em fé e escuridão em luz. Quando você decreta isso com um coração cheio de fé, o céu se movimenta, os anjos reconhecem o som de alguém que crê, e cada passo de fé é um convite para a intervenção divina. Agora, respire fundo e perceba: algo está mudando. A paz está voltando a ocupar o lugar que era seu por direito. O peso nos seus ombros está saindo. Seu descanso será restaurado. A inquietação que rondava sua mente vai cessar. Onde havia confusão, Deus está trazendo clareza. Onde havia ansiedade, Ele está liberando confiança. Onde havia caos, a ordem do Senhor está se estabelecendo. Isso não é psicológico, não é ilusão. É transformação espiritual acontecendo enquanto você escuta esta mensagem. O mesmo Deus que fechou a boca dos perseguidores de Davi está silenciando vozes contrárias que tentaram se levantar contra você. Nada passa despercebido ao olhar do Todo-Poderoso. E no mundo espiritual, você carrega agora 2 símbolos poderosos. A espada, a palavra de Deus que entra na batalha antes de você, representa o espírito do Salmo 109, o clamor pelo juízo justo do Senhor. A lâmpada, a luz que revela o que estava escondido, representa o espírito do Salmo 64, onde Deus expõe o que estava operando nas sombras. A espada representa a autoridade, a lâmpada representa discernimento. Juntas, elas formam a identidade de quem não caminha mais nas trevas, mas na verdade. Você é um guerreiro da luz, e guerreiros da luz não lutam com medo, lutam com fé. E cada vez que você retorna a esses salmos, é como reacender a espada e a lâmpada dentro de si. A escuridão não tem poder onde essa luz permanece acesa. Se esta palavra falou ao seu coração, não deixe passar. Confirme no Espírito e declare nos comentários: toda a maldição quebrada, a justiça de Deus governa a minha vida. E se esta mensagem te fortaleceu, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Você é instrumento do Senhor, e através de você,
outros também serão alcançados. Atos de fé, proclamando a palavra que liberta. Porque quando você compartilha uma revelação, você não apenas entrega uma palavra, você espalha a luz. A verdade de Deus nunca para em uma única pessoa. Ela sempre encontra um caminho para alcançar lares, famílias inteiras e até pessoas que você nunca conhecerá nesta vida. É assim que o reino avança. Alguém recebe, alguém compartilha e a chama se acende em outros corações. O que Deus está fazendo em você hoje pode ser exatamente o que Ele quer liberar na vida de mais alguém. E lembre-se, se esta mensagem profética tem fortalecido a sua fé, permaneça até o fim. Não apenas ouça, absorva, permita que cada palavra encontre lugar no seu espírito. Há algo especial que Deus está realizando enquanto você caminha comigo nesta oração e nesta reflexão. Porque quando você persevera na presença do Senhor, algo acontece no mundo espiritual. Quando chegamos à 7ª repetição de uma declaração de fé, não é um ritual, mas um alinhamento. É quando a sua convicção toca o mover divino. É quando a sua fé alcança um nível em que o inimigo não consegue permanecer. É nesse momento que todo rastro de feitiçaria, toda intenção maligna, toda manipulação espiritual que tentou te rondar, perde força. Não por causa de um número, mas porque sua fé amadureceu, sua voz se levantou e a autoridade do Espírito Santo operou. E quando isso acontece, você se levanta revestido pelo que a Bíblia chama de armadura de Deus. Uma vitória que não depende de sentimentos, mas da promessa do Senhor. Uma vitória que não se desgasta porque foi estabelecida pelo próprio Deus. Você se levanta envolto em paz, e uma paz que não é humana, é celestial. Você sente como se uma cobertura tivesse sido colocada sobre você, como se uma sombra protetora estivesse te abraçando. Essa é a sombra do Altíssimo, o esconderijo onde nenhum mal prospera. A batalha terminou. Você não está mais lutando sozinho. O fogo que antes queimava de angústia agora se apagou, e o único fogo que resta é o fogo do Espírito dentro de você. Os céus já liberaram a palavra. Deus já decretou. O que antes te prendia não tem mais autorização para permanecer. O que te oprimia não tem mais poder sobre sua mente, sobre seu corpo, sobre sua casa. Você está livre. Livre para respirar sem medo. Livre para avançar sem peso. Livre para viver sem a voz da acusação tentando te limitar. A proteção do Senhor agora te envolve como um escudo que não pode ser rompido. Ele te guarda quando você dorme e te sustenta quando você acorda. E onde a presença dele está, nenhuma força contrária permanece. Você está protegido, guardado pelas mãos que moldaram os céus, coberto pelo cuidado daquele que nunca falha. E mais do que isso, você foi escolhido. Não escolhido por mérito, não escolhido por sorte, mas escolhido por amor. Amor que te alcançou, te restaurou e te posicionou. Caminhe com essa verdade, viva com essa consciência. E nunca se esqueça, Deus não apenas te salvou, Ele te separou para vencer.